Bom dia, o meu nome é Pedro Barahona e para já peço desculpa, esta aula devia estar a ser ao vivo, por isso eu devia ter enviado uma mensagem que por algum motivo não saiu e por conseguinte estou a dá-la sexta-feira de manhã como era a intenção minha, mas que pelos vistos não vos comuniquei a tempo. De qualquer maneira eu vou gravá-la e espero que e vou-vos enviar uma mensagem para dizer para olhar para ela, para esta gravação, de forma a saber como é que, enfim, o que é a cadeira e como é que ela vai funcionar. Bom, vou passar um conjunto de slides que explicam, digamos, o que é a cadeira e como vai funcionar, e vou começar então pelo primeiro slide, okay? Que define o que é que vai ser a aula de hoje, em particular a apresentação da disciplina, uma introdução à noção de inferência, saber como é que as inferências são feitas em linguagens, em particular linguagem natural que nós usamos no dia a dia e linguagens de primeira ordem, que é uma linguagem mais artificial que é usada, digamos, na computação, alguns domínios de aplicação e alguns domínios de aplicação onde elas são usadas. Os objetivos da disciplina. É uma unidade, esta disciplina é uma unidade do segundo ciclo, do segundo ano do primeiro ciclo, do mestrado integrado, e tem 6 unidades de crédito. A disciplina introduz a lógica proposicional e a lógica de predicados de primeira ordem. A lógica proposicional vocês já terão dado, pelo menos, os fundamentos no secundário. A lógica de predicados de primeira ordem vocês mesmo informalmente usam, por exemplo, na matemática. Okay? De qualquer maneira, vamos usar mais, vamos focar nas noções destas linguagens e a sua formalização em sistemas de dedução, que já iremos ver como eles funcionam, o que são. Em particular, vamos usar dois sistemas, o sistema de dedução natural e o sistema de resolução, que vos explicarei mais tarde. O livro de texto principal é este, Language Proof and Logic, do Barrois and Etchemendy, também do Barca Plummer. A versão que eu tenho é a segunda, não sei se há uma edição mais recente, mas esta funciona bem. E a página da cadeira é dada por este apontador. Como vocês vão ver, existem, associado a este livro de texto, existe um conjunto de ferramentas informáticas, nomeadamente 3 programas, que são o Tarski, o FITS e o Bull, que estão acessíveis no laboratório e que vocês poderão copiar para o vosso sistema, para o vosso computador pessoal, depois para a parte das aulas práticas. Começando então uma breve introdução à cadeira. Todos nós falamos em inteligência e raciocínio e são conceitos, digamos, que não são muito bem definidos. Inteligência, digamos, é a capacidade de interagirmos com o mundo de alguma forma, de uma maneira efetiva, ok? Mas existem vários tipos de inteligência, ok? Por consequente, isso é um conceito difícil de definir. Sabemos que somos mais inteligentes que um peixe, mas em que exatamente? Em particular, há vários tipos de inteligência que nós falamos informalmente, por exemplo, inteligência emocional, inteligência desportiva, inteligência, enfim, de alguma forma conseguimos levar a água ao nosso moinho, mas vamos mais concentrar no raciocínio, que é um pouco mais formalizado, e o raciocínio é a forma de encadear conjunto de factos e conhecimentos de forma a atingirmos outros factos e outros conhecimentos. Nesse raciocínio, para esse raciocínio, nós usamos a linguagem simbólica, nós funcionamos com símbolos, temos na nossa cabeça, de alguma forma, não sabemos bem como, mas temos a noção de animal, a noção de cão, a noção de uma pessoa, a noção de uma pedra, e de alguma forma conseguimos encadear esses pensamentos ou essas noções em situações concretas. E fazemos isso através de símbolos. Okay? Esses símbolos constituem uma linguagem. Okay? No nosso caso, a linguagem é o que nos distingue fundamentalmente dos animais não racionais, porque somos capazes de articular conceitos e combinações de conceitos que os animais, mesmo os mais inteligentes, não conseguem fazer. Ou seja, é impossível um animal dizer não vás ali atrás daquela ponte porque está lá um gato que te vai arranhar. Okay? Não consegue, o animal poderá dizer por exemplo, num caso de um cão,
poderá de alguma forma latir, ladrar para dar um aviso, mas não consegue elaborar todo este raciocínio. Bom, a linguagem então baseia-se em símbolos, ok? E por conseguinte são linguagens simbólicas e uma que usamos normalmente, ou um conjunto de linguagem que os humanos usam, todos os humanos têm, é a capacidade de ter linguagem natural. Português, francês, inglês, enfim, é a forma como nós aprendemos, digamos, quando nascemos e quando crescemos. Depois, estas linguagens são muito expressivas, mas têm alguma ambiguidade, ok? Por isso nós conseguimos dizer muita coisa com elas. Eventualmente há frases que são ambíguas, há situações que não são muito claras, e por conseguinte, na matemática, por exemplo, a linguagem é muito mais formalizada, existe a noção de números, operações, funções, relações, mas a linguagem não é ambígua. Nós, quando dizemos um teorema, sabemos exatamente o que é que estamos a falar, quando definimos um teorema, sabemos exatamente o que é que estamos a falar e sabemos exatamente o que é que ele diz e não há qualquer ambiguidade nessa ideia. Depois também temos linguagens de programação que também não são ambíguas, okay? Fazem exatamente aquilo que a gente quer. Linguagens como o Java, o C, o Prolog, linguagens de máquina. E usamos estas linguagens então para obter, digamos, encadeamentos, no caso das linguagens de programação, encadeamentos de instruções que nos levam a algum objetivo. Bom, o raciocínio propriamente dito será, digamos, esse encadeamento e a inferência será a possibilidade de nós, a partir de um conjunto de operações ou de um conjunto de premissas, factos de que não duvidamos, conseguimos chegar a conclusões. Essas conclusões podem ou não ser válidas. O que é a noção de validade? Bom, a noção de validade, intuitivamente, diz-nos que sempre que as premissas forem verdadeiras, as conclusões devem ser verdadeiras. Okay? Por isso nós nós só usamos, digamos, só chamamos válido um raciocínio, uma inferência, se tivermos a certeza que, sendo as premissas verdadeiras, que elas podem não ser verdadeiras, podem ser apenas hipóteses, então a conclusão também tem que ser verdadeira. Bom, e há vários tipos de inferências que nós fazemos, nem todas válidas. Assim, rapidamente, 4 tipos principais: dedução, indução, abdução e indução estrutural. Vamos ver alguns exemplos de como nós podemos distinguir esses tipos de raciocínio, ou tipo de inferência e a sua validade. Bom, o primeiro raciocínio, que é o mais simples, é a dedução. O que é que a dedução diz? Diz que, vou dar estes exemplos todos com o exemplo de caixas, com estes tipos de inferência, com a noção de caixas que têm bolas lá dentro. Okay? E imaginem que alguém diz que as bolas das caixas são todas pretas. Esta bola saiu desta caixa. Bom, a conclusão que nós podemos tirar? Bom, a conclusão que nós podemos tirar é que a bola é preta. Okay? Isto é uma dedução e é um raciocínio que é válido. Ou seja, se as premissas forem verdadeiras, ou seja, se de facto as bolas da caixa forem todas pretas e a bola tiver saído da caixa, de certeza que a bola é preta. Isto não quer dizer que uma bola tenha que ser preta, porque as premissas podem ser falsas. Ou seja, por exemplo, a bola pode não ter saído da caixa, ou as bolas da caixa podem não ser todas pretas. Mas se as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira e acho que estamos todos de acordo com isso. Bom, um outro raciocínio da abdução já é mais estranho, de alguma forma. O que nos diz é o seguinte: as bolas da caixa são todas pretas, como esta, como anteriormente, esta bola é preta, e o que nós concluímos é que a bola saiu da caixa. Bom, isso é um raciocínio que já é mais duvidoso, ok? E, em particular, o raciocínio não é válido. Ou seja, nós não podemos garantir que a bola tenha saído da caixa, porque há muitas bolas pretas, umas que tenham saído da caixa, outras que tenham saído fora da caixa. No entanto, este é um tipo de raciocínio que nós usamos muitas vezes, ok? E não é um raciocínio no sentido para garantir que a conclusão é uma conclusão verdadeira, se as hipóteses são verdadeiras, mas é mais um raciocínio para justificar um facto, as premissas. Por exemplo, nós usamos isto muitas vezes. Imaginem que há agora um surto de Covid. Se alguém disser que as pessoas que têm Covid têm sintomas, enfim, não é bem o caso, mas as pessoas com Covid
as pessoas com Covid têm dor de garganta, ok? Se aparece uma pessoa com dor de garganta, então nós concluímos que a pessoa tem Covid. Esta conclusão não é necessariamente verdadeira, não é válida, o raciocínio não é válido, porque há muitas razões para ter dor de garganta, mas pelo menos a dor de garganta explica os sintomas com que a pessoa apareceu. E por conseguinte este raciocínio é interessante, é utilizado, mas não é aquele que nós nos vamos focar. Existe um outro raciocínio de indução que nós usamos muito na física, nas ciências em geral, é que nos diz o seguinte: tiramos uma bola da caixa e a bola é preta. Tiramos outra e a bola continua a ser preta. A terceira também é preta. Enfim, temos várias, ao fim de um certo tempo concluímos que todas as bolas da caixa são pretas. Isto é uma generalização das nossas observações, que nós usamos isto em ciência, é assim que se obtém as leis da ciência, mas não é uma conclusão necessariamente verdadeira. O exemplo clássico que é dado é que durante anos e anos na Europa havia cisnes, todos os cisnes eram brancos, conseguinte via-se um cisne era branco, via-se outro cisne era branco, via-se outro terceiro cisne era branco e concluía-se que todos os cisnes eram brancos. No entanto, quando se descobriu a Austrália, chegou-se à conclusão que afinal havia lá cisnes que não eram brancos. E por conseguinte, a generalização de dizer que todos os cisnes são brancos era uma generalização abusiva e a indução, este tipo de generalizações que a indução faz, não é válido. Mas é útil. Ou seja, nós normalmente funcionamos com este tipo de generalizações e na altura em que descobrimos uma exceção, criamos, digamos, uma nova regra ou adaptamos, digamos, o nosso conhecimento a essas exceções. Existe, no entanto, uma indução que é válida, que é a indução que nós usamos na matemática, ok? Que é a chamada indução estrutural, que pode ser vista desta forma, não é apenas com a aritmética, como vocês conhecem, mas podemos dizer o seguinte: imaginem que alguém vos diz que a bola saiu da caixa, esta bola saiu da caixa e é preta. E depois dizemos que a cor de cada bola é da cor da anterior, ou seja, à medida que vamos tirando bolas da caixa, cada bola tem a mesma cor da cor anterior, tem a mesma cor da bola anterior. O que é que nós podemos concluir? Bom, podemos concluir que todas as bolas da caixa são pretas. Isto é o que nós fazemos, provamos para 1, enfim, na matemática o normal é provar para n igual a 1, depois provamos que se for válido para n, é válido para n mais 1 e por conseguinte é válido para todos os valores de n. Bom, estes são os 4 tipos de raciocínio mais clássicos e nós vamos concentrar nesta cadeira fundamentalmente na dedução. Embora no fim falemos também um pouco de indução estrutural, que vocês já conhecem da matemática. Bom, voltando então às linguagens, a linguagem natural é uma linguagem, é importante perceber se as linguagens têm ambiguidade e expressividade. Expressividade são capazes de exprimir o conhecimento e os factos com que somos confrontados. A ambiguidade é necessária para garantir, ou digamos, é característica de garantir que quando alguém fala com alguém, a mensagem que passa não tem qualquer ambiguidade, okay? Não é sujeita, digamos, a interpretação. Bom, a linguagem natural é ambígua, ok? Por exemplo, a Maria é alta, a casa é alta, usam a mesma linguagem, o mesmo símbolo, alta, mas o alto da Maria não tem nada a ver com o alto da casa. Alta do caso da Maria quer dizer que terá 1,80 m, uma casa que seja alta, enfim, uma casa de um piso que seja alta, vai 4 metros. Isso não tem, se for um arranha-céus, não tem nada a ver uma coisa com outra. E se a Maria for uma criança, provavelmente ser alta quer dizer que tem 1 metro. Por isso, tudo isto é bastante, na linguagem natural, nós usamos os mesmos símbolos com significados diferentes consoante o seu contexto. E o próprio encadeamento da linguagem é ambíguo. Por exemplo, quando nós dizemos que a Maria não saltou à corda, ela era muito velha, por exemplo, neste caso, existem pelo menos 2 interpretações para velha. Ou era a Maria que era velha e por ser velha não saltou a corda, ou era a corda que era velha e por conseguinte a Maria não se sentiu à vontade para saltar a corda, que podia partir, enfim, podia se magoar. Por isso, nós usamos isso, o termo velha aplica-se ou à Maria ou à corda, consoante o contexto, eventualmente. Bom, se então há ambiguidade,
temos que perceber quem é que desambigua a coisa, quem é que interpreta as frases e lhes dá um sentido. Na linguagem natural, a linguagem natural é suposto ser usada por seres inteligentes, pessoas, ok? E, em particular, estas pessoas têm conhecimento do contexto e, tendo conhecimento do contexto, conseguem desambiguar. Ou seja, se duas pessoas ouvem falar que a Maria é alta, não têm dúvidas que a Maria é alta não quer dizer que tenha 2 metros, ou não tenha 4 metros ou 5 metros. Se for adulta, terá 1,80 m. Se for uma criança, terá, enfim, será alta em relação à idade que ela tem. Bom, por conseguinte, se nós quisermos automatizar o raciocínio, confrontamos um problema. As máquinas que nós usamos, computadores, não têm essa capacidade de desambiguar assim sem mais nem menos, e por conseguinte é conveniente usarmos linguagens menos ambíguas, ou seja, que digam exatamente o que se pretende dizer e não incluam este tipo de ambiguidade, sob o custo, com o custo de terem menos expressividade, ou seja, temos que usar frases mais compridas, às vezes não conseguimos sequer, digamos, transmitir todas as ideias que nós queremos, nomeadamente situações como ironia, em que uma pessoa diz uma coisa, és bom, és, e no fundo está a dizer exatamente ao contrário, está a dizer que a pessoa, que afinal não é bom. Todo esse tipo de formas de transmitir informação através de símbolos, eventualmente é perdida com linguagens mais formais, com menos expressividade, mas menos ambíguas também. Okay? Bom, a vantagem é que, se não houver ambiguidade, é mais fácil encadear os raciocínios. Bom, linguagens de primeira ordem. Vamos usar esse tipo de linguagens, como iremos ver. Como é que por isso não é exatamente linguagem natural. Estas são as linguagens que vamos usar na cadeira. Em particular, nas linguagens de primeira ordem existem constantes, predicados, funções e funções. Okay? São as 3 categorias que nós vamos usar de símbolos, em que nessas linguagens, okay, há vários tipos de linguagens que se podem classificar como linguagens de primeira ordem. Uma é a linguagem natural, mas restringida, se nós temos o cuidado de não entrar nesse tipo de ambiguidade. A aritmética utiliza uma linguagem natural, a linguagem de primeira ordem, a teoria de conjuntos e, em particular, o mundo do Tarski, que é aquela que nós iremos usar fundamentalmente nesta cadeira. Ok? Vamos começar simplesmente. Frases simples. Maria é alta, o João conhece o pai do Pedro. Ok? Nós, em linguagens de primeira ordem, teremos constantes que denotam objetos, neste caso, enfim, entidades. As constantes que usamos nestas frases são as pessoas que nomeamos, nomeadamente João, Maria e o Pedro, okay? E que vamos usar letras pequenas, por convenção. Predicados correspondem aos verbos, fundamentalmente ou predicando com um argumento só, predicando o argumento que lá aparece. Por exemplo, Maria é alta. A propriedade alta aplica-se apenas a uma pessoa, por isso alta tem apenas um argumento. Outros argumentos relacionam objetos. Por exemplo, conhecer, quem conhece são 2 pessoas. O João conhece e alguém é conhecido. E por isso conhecer envolve 2 argumentos. Finalmente, existem funções, que são um caso particular de relações, em que temos a certeza que, dado um argumento, a função denota um outro, que é um objeto, a função denota, faz um mapeamento desse objeto para outro objeto sem ambiguidade. Por exemplo, o pai do Pedro, sabendo quem é o Pedro, o pai do Pedro é uma pessoa única. Okay? Pai há só um. Já, por exemplo, amigo já não pode ser definido como uma função, porque amigos há muitos. E, por conseguinte, a função, digamos, é um mapeamento entre um objeto inequívoco e não ambíguo para outro objeto. Por conseguinte, a Maria é alta. Nós, esta frase Maria é alta, representamos com um predicado, alta, aplicado ao objeto Maria, predicado com letra grande, Maria com letra pequena. O João conhece o pai do Pedro,
a frase, o verbo, digamos, é o verbo conhecer, por isso este é o conceito fundamental, é um predicado, e estamos a predicar o João, primeiro argumento, com quem ele conhece, que é o pai do Pedro. Por sua vez, o pai do Pedro é uma função de Pedro, que Pedro é um objeto, uma pessoa, pai de Pedro é um objeto, uma pessoa também não ambígua. Bom, eventualmente, frases como a Maria conhece um amigo de João requer uma representação mais complexa, nós não conseguimos dizer desta forma porque não temos a possibilidade de definir amigos. Há muitos. Isto vai ser ultrapassado, digamos, na linguagem de primeira ordem. Esta é a linguagem, digamos, proposicional. Na linguagem de primeira ordem existem quantificadores e estas frases mais complexas, digamos, podem ser representadas com essa quantificação. Por isso, as linguagens, falamos em linguagens de primeira ordem, mas que quando queremos falar de um determinado domínio temos que definir o que é que esse domínio contém, nomeadamente qual é a assinatura desse domínio, ou seja, qual é o conjunto das constantes, predicados e funções que nós usamos para representar o nosso conhecimento desse domínio. Em geral, regras de tradução, quando temos uma frase em linguagem natural e quisermos passar para uma linguagem simbólica, da primeira ordem, sabendo nós quais são as constantes, predicados e funções que podemos usar, as regras de tradução são razoavelmente simples. Constantes denotam objetos, uma constante denota um só objeto, mas um objeto pode ser denotado por 0 ou mais constantes. Ou seja, nestas linguagens, o nome Pedro terá que ser associado a uma pessoa só. Okay? Eventualmente o nome Pedro não é suficientemente desambíguo, damos o nome e o nome e o apelido. Mesmo assim, se não for suficiente, nós temos que usar, digamos, um identificador, tipo número do bilhete de identidade, que é não ambíguo. Por isso, um objeto pode ser denotado, no entanto, se cada nome se cada constante só pode denotar um nome, uma pessoa pode ter vários nomes. Okay? Há quem conheça o Pedro pelo seu nome, há quem conheça o Pedro pelo seu apelido. Funções denotam objetos, ou seja, os argumentos são objetos também, e o resultado é um mapeamento para outro objeto. Uma constante, neste contexto, uma constante é uma espécie de uma função, mas que não tem argumentos. Okay? Não. Tal como as constantes, uma função, se os argumentos são fixos, o valor da função tem que ser um objeto fixo, não pode denotar mais do que um. E por conseguinte, pai de João é uma função, o pai de é uma função aceitável, mas amigo de não é, porque à partida o João tem mais do que um amigo. Embora situações como o melhor amigo de, se calhar já é uma função, porque o melhor amigo de alguém, em princípio, é apenas uma pessoa. A ordem dos argumentos não é arbitrária. A caneta que o Rui deu ao Nuno e a caneta que o Nuno deu ao Rui, obviamente, apresentam objetos diferentes. Um caso é o Rui deu a caneta ao Nuno, no outro caso é ao contrário. Dar a caneta, em particular, a noção de dar a caneta entre o Rui e o Nuno é uma ação, digamos que, do Rui para o Nuno e não do Nuno para o Rui, que representam situações diferentes. Por convenção, as constantes e funções vão ser representadas com minúsculas, começar por minúsculas, e os predicados por letras maiúsculas. Os predicados, por conseguinte, são propriedades de objetos ou relações entre objetos. Já vimos isso atrás. E os predicados, por definição, começam com maiúsculas. Mais uma vez, a ordem dos argumentos não é arbitrária e o Rui é mais alto que o Abel, é completamente diferente de dizer que o Abel é mais alto que o Rui. Em lógica de primeira ordem, os argumentos dos predicados têm que ser objetos, ou seja, funções ou constantes, mas nunca outros predicados. Por exemplo, frases como o Rui pensa que o Jorge conhece a Sara, que se representará desta forma, pensa o Rui que... O que é que ele pensa? Pensa que o Jorge conhece a Sara
Isto não é uma forma de primeira ordem, porquê? Porque este predicado pensa, leva como argumentos outro predicado. Isto é uma frase de segunda ordem, é uma forma de segunda ordem, que nós não iremos estudar, que obviamente aumenta, por um lado, aumenta a expressividade da linguagem, por outro lado, torna o raciocínio bastante mais difícil, pelo menos a sua formalização. Alguns exemplos que podemos dar sobre a aritmética, sobre linguagens de primeira ordem, por exemplo, o caso da aritmética, qual é a assinatura, o que é que nós podemos usar na aritmética? Bom, símbolos funcionais, ou seja, os símbolos básicos são os números naturais, que é um número infinito, 0, 1, 2, 3, etc. As funções são as operações aritméticas, algumas operações aritméticas, por exemplo, raiz quadrada pode ter duas soluções, já não é uma operação aritmética, já não é uma função neste sentido, mas há funções unárias, como por exemplo o mais ou menos, e o fatorial, por exemplo, menos 3 é a aplicação do operador menos ao argumento 3, fatorial 5 fatorial é o que é, por isso estas apenas envolvem um argumento, há binárias, somas, subtrações, multiplicações, etc. E os predicados correspondem às relações de ordem que nós utilizamos, ou seja, há relações binárias da igualdade, desigualdade, podemos dizer que dois números ou dois objetos, ou sejam eles números básicos ou operações sobre esses números básicos, o resultado das operações sobre esses números básicos podem ser comparados pelas relações binárias, aliás. Por exemplo, esta fórmula aplica ao predicado maior ou igual a dois argumentos, ao 4 e ao 3. Na realidade, nós não usamos esta notação, usamos notações equivalentes. Esta é a chamada notação prefixa, em que o predicado aparece antes dos argumentos. Na realidade, na aritmética, nós costumamos usar a notação infixa, em que o predicado aparece entre os argumentos. Bom, mas o significado é o mesmo, é apenas uma sintaxe diferente. E claramente isto tem um significado que é, no caso dos predicados, que são verdadeiros ou falsos. Por isso, enquanto que as constantes e as funções denotam objetos, os predicados denotam coisas, situações que são verdadeiras ou falsas. Concretamente, este é verdadeiro e este é falso. 4 mais 1 não é maior que 6. Bom, e usando esta confusão desta forma, esta forma quer dizer simplesmente que 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial, que é uma fórmula verdadeira. Teoria de conjuntos, enfim, vou saltar este podemos usar, nós não vamos usar muito isto, por isso vamos saltar. A linguagem do Tarski é mais interessante, vocês vão usar uma ferramenta chamada o Tarski World, em que basicamente fala sobre blocos, ok? E a assinatura, por isso o que é que esta linguagem fala? Bom, fala sobre constantes, e as constantes são nomes que se podem dar a blocos, e esses nomes são A, B, C, D, são as primeiras letras do alfabeto. Predicados unários, o que é que nós podemos dizer sobre os nossos objetos? Bom, podemos dar o tamanho e dizer o tipo de blocos. Em particular, podemos dizer que os blocos são cubos, tetraedros ou dodecaedros, e o seu tamanho pode ser pequeno, médio ou grande. Estes são os predicados unários que nós iremos usar. Predicados binários são predicados que representam relações entre dois objetos, podem ser o significado de igualdade, dois objetos são o mesmo, ou relações de tamanho, tipo, posição, etc. Em particular, o predicado de igualdade diz-nos que dois objetos são iguais, e neste caso iguais quer dizer que são o mesmo, não é que tenham a mesma forma e que tenham o mesmo tamanho, ou a mesma cor, ou seja o que for, não. Dois predicados, dois objetos são iguais, aplica-se, digamos, a propriedade de igualdade neste sentido mais estrito, em que eles têm que ser exatamente o mesmo objeto. Mas podem ser um maior que o outro, ou ter o mesmo tamanho, ou ter a mesma forma, ou estarem à frente, atrás, na mesma linha, na mesma coluna, à esquerda, à direita, junto, em que junto, neste caso, é que tem enfim, já vamos ver isso com mais detalhe. E existe um único predicado ternário, quer dizer que um bloco está entre os outros dois blocos. Okay? Por isso a nossa linguagem é esta, e com um boneco, digamos, podemos ver melhor. O que vai aparecer na linguagem, na ferramenta Tarski World, é a possibilidade de definir mundos, okay? Em que existe
um, um tabuleiro de 8x8 em que nós podemos acrescentar objetos, ok? E esses objetos podemos acrescentá-los, esses objetos têm que ter uma forma e podem ou não ter nome. E sobre estes objetos podemos definir as tais relações, os tais predicados, uns que serão verdadeiros, outros que serão falsos. Por exemplo, o predicado TET-C, ou seja, a indicação que o objeto C é um tetraedro, olhamos para aqui e C de facto é um tetraedro. Então aqui já agora isto é representação em 2D, em que um tetraedro é representado por um triângulo, um cubo por um quadrado e um dodecaedro por um pentágono. Okay? Vocês na ferramenta podem ter a possibilidade de usar 2D ou 3D. 3D é mais bonito, mas é mais confuso, por isso eu prefiro a representação em 2D, que não existe, enfim, é mais simples para nós interpretarmos. Mas, por exemplo, se eu disser que A é um dodecaedro, na realidade isto é falso, ok? Vou pintar por falso os predicados que são a vermelho. Porquê? Porque há um cubo não é um dodecaedro. B é grande, bom, os tamanhos aparecem da seguinte forma, porque um pequeno não chega sequer às bordas, digamos, da posição que ocupa, o médio está mais ou menos, ocupa quase praticamente todo o seu espaço, e um grande ultrapassa os limites do espaço. E por conseguinte, B, de facto, é um objeto grande, porque ultrapassa a quadrícula onde está colocado. O D é médio, sim, praticamente ocupa o espaço todo. O A é maior que o C, não é verdade, porque o A é médio, o C é grande, por isso o A não é com certeza maior que o C. O A e o D têm a mesma forma, é verdade. O C e o F têm o mesmo tamanho, não é verdade, um é grande ou pequeno. O C está à frente do A, o C está aqui, o A está aqui, por isso o C, visto sendo o observador estando aqui na parte de baixo, vê o C numa linha que está mais perto de si do que a linha onde está o A. E é isso que quer dizer. Estar à frente quer dizer que está numa linha à frente do outro. A mesma linha, enfim, é o que o nome indica, B e C estão na mesma linha. O B está à esquerda do C, é verdade, o B está aqui, o C está aqui, quem estiver aqui vê o B à sua esquerda. O B e o C estão na mesma coluna, é falso, a coluna do B é esta, a coluna do C é esta. A e F não estão juntos, A e D não estão juntos, porquê? Porque estarem juntos quer dizer que estão em quadrículas que partilham uma aresta e não apenas um vértice, ok? Por isso, se o D estivesse aqui, eles estariam juntos, seriam adjoined, estando apenas, encontrando-se apenas pelo bico, não é suficiente para se considerar que estão juntos. O D está entre o A e o C, quer dizer que o primeiro objeto tem que estar em linha com os outros objetos, em linha, por isso tem que estar ou na mesma linha, ou na mesma coluna, ou na mesma diagonal, e tem que estar entre os dois. Por isso, D, neste caso, está na mesma diagonal do A e do C, e por conseguinte está entre o A e o C. Obviamente, se está entre o A e o C, também está entre o C e o A, mas isto já não é verdade. O A já não está entre o D e o C, por isso o primeiro argumento, isto é confuso, às vezes a tendência é dizer que o argumento do meio tem que estar entre os dois, mas não. É o primeiro argumento tem que estar entre o segundo e o terceiro, ou seja, o A não está entre o D e o C, está em linha, mas está fora de nós. Okay? O B é igual ao E, quer dizer que existe um objeto que umas vezes posso chamar B, outras vezes posso chamar E, isto é verdade. O E é igual ao D, não é verdade. Porquê? Porque embora tenham o mesmo tamanho e a mesma forma, eles são diferentes, não são o mesmo. Não sendo o mesmo, a sua igualdade é falsa. Okay? Vocês vão ter, na primeira aula, vão ver, vão ter, na primeira aula prática, vão ter acesso, digamos, ao Tarski e vão ver que é possível exprimir estas frases, verificar se elas são verdadeiras, se são falsas. Vão trabalhar um pouco sobre isso. Aplicações, ok, uma vez, enfim, não vamos entrar mais na matéria aqui, vamos só falar de aplicações da lógica, digamos, dentro na área de informática. Bom, uma aplicação óbvia é chamada, são as bases de dados, ok? Bases de dados, tipicamente é isto que nós fazemos, é representar factos e encadear factos, ok? De uma forma limitada, mas basicamente aqui o
o desafio nas bases de dados é conseguir representar grandes volumes de dados e, eventualmente, obter as inferências sobre esses volumes de dados. A inteligência artificial, vocês vão ter essa cadeira para o ano, em que tenta formalizar, digamos, a noção do raciocínio e tenta aplicar a domínios concretos, em que é preciso ter atenção com a forma como nós representamos o nosso conhecimento e depois aplicar o raciocínio automático, raciocínio, enfim, um dos raciocínios que nós usamos é a lógica e ela vai ser aplicada, digamos, nesse tipo de cadeira, nesse tipo de matéria. Atenção que a inteligência artificial não é apenas raciocínio, e há muita inteligência neste momento, por exemplo, a noção de aprendizagem é uma noção que não é propriamente derivada da lógica. A lógica serve para verificar se a aprendizagem foi correta ou não, mas não é a lógica, em princípio, que nós usamos para obter, extrair conhecimento. Eu já vos falei, por exemplo, no caso da indução, em que existem vários objetos, há várias situações que nós conseguimos, de alguma forma, generalizar. O facto das bolas serem todas, que saem de uma caixa, serem todas pretas, nós logicamente não podemos concluir que as bolas da caixa são todas pretas, mas podemos fazê-lo, digamos, de uma forma abusiva, se quisermos, por indução. Outro tipo de inteligência que nós temos e que também não é fácil de exprimir por lógica, é a inteligência que nós temos, enfim, a possibilidade que nós temos de interpretar visão ou som. Nós olhamos para um conjunto de pixels, para um conjunto de uma imagem, e conseguimos ver lá uma cara, um cão, uma casa. Enfim, tudo isso é muito difícil de definir num pixel ou numa imagem o que é exatamente uma casa. Okay? E por isso é que eles são usados agora naquelas captchas para saber se são humanos ou são máquinas, mostram um conjunto de fotografias e perguntam quais são as que têm semáforos e coisas desse género, porque é muito difícil fazer programas que automaticamente validem esse tipo de informação. Bom, mas nós vamos usar a inteligência artificial neste sentido mais estrito de fazer raciocínio, encadeamento do raciocínio automático. Depois usamos a lógica em programação em geral, por exemplo, na semântica das linguagens, saber se aquilo que é exprimível numa linguagem faz sentido ou não, verificação de propriedade de programas, concretamente saber se um programa é verdadeiro, nós podemos aplicar a lógica para verificar se o programa faz efetivamente aquilo que é suposto fazer, por isso olhamos para um programa, modelamos o programa, tal como fazemos em português, em que criamos uma linguagem lógica para depois fazer raciocínio sobre essa linguagem. Nas linguagens de programação nós podemos modelar um pequeno programa em lógica e depois fazer perguntas que se respondem de uma forma lógica. Eventualmente existem linguagens de programação em lógica que são usadas na representação do conhecimento, como sendo o Prolog, que eu falarei um pouco na última aula, que é mais uma aplicação da lógica à informática. Bom, as aulas vão ser lecionadas a todos os alunos através deste Zoom. Eu já devia ter enviado esta informação, por algum motivo ela não passou, e por isso vocês as aulas teóricas devem seguir este Zoom. Todos os alunos têm uma aula prática de 1 hora por semana, em que, no caso de alunos de primeira inscrição, essa aula é presencial, e é às segundas e terças, ou terças, depende do turno, e tem uma aula prática de 2 horas online, que será feita através do Zoom ou do Moodle, que depois serão dadas as instruções. Dada a complexidade de formação, a vossa inscrição em turnos não é feita como normalmente, foi pré-definida, ok? Eventualmente poderá haver pequenas alterações, mas à partida os vossos turnos são fixos, foram feitos já para todos os inscritos, e as aulas práticas propriamente ditas começam já na segunda-feira. Okay? Nós temos na sexta-feira, dia 18, elas começam ou na segunda-feira, dia 21, ou na terça-feira, dia 22. A página da cadeira é esta, okay? Já vos vou mostrar. É feita a avaliação contínua, isto ainda está um pouco ambíguo, não sabemos ainda exatamente se é assim, mas o plano é ser parecido com o dos outros anos e a vossa avaliação contínua serem 4 testes. Em princípio os testes são presenciais, mas haverá situações de exceção, enfim, tudo isso ainda será definido, mas como vocês verão, o primeiro teste vai versar sobre
as matérias do capítulo 1 a 4 do livro de texto. O segundo teste a 10 de novembro sobre 5 a 9, dos capítulos 5 a 9, enfim, como aqui está. As horas são esquisitas, são tardias porque, enfim, há muitos problemas com os horários, por isso eventualmente teremos que ir à faculdade nestas datas. Eventualmente não, é esse que está previsto, para fazer os testes, embora possam ser algumas, em situações justificáveis, possam ser feitas online, a avaliação. E o exame de recurso será o último, já por causa do atraso este ano, o último teste já é feito depois de Natal e o exame de recurso é na época de recurso. E não tem frequência, ok? Isto é a frequência, não é a equivalência. A página, ok, vamos parar aqui com esta vamos parar aqui o share, desculpa, e vamos fazer então aqui a passagem para a cadeira, para a página da cadeira, que vocês vão ter com aquele endereço que eu vos falei. Tem aqui os vários anos em que a cadeira foi dada, enfim, o formato é diferente. Este ano está aqui a edição, ok, de 2021, e podem ver qual é o horário, ok? O horário, por acaso esta informação está errada, mas o horário está certo, por isso os alunos de primeira inscrição têm horas presenciais nestes estudos, que estão abertos. Os que de segunda inscrição posterior têm uma aula prática de 1 hora na quinta-feira de manhã, e todos os alunos têm aulas de 2 horas não presenciais, por isso online, à quinta e à sexta. As teóricas ocorrem sexta-feira de manhã e quarta-feira ao meio da tarde, a meio da manhã. Okay? O que é que há mais aqui? O plano do curso está aqui definido, ok? Hoje foi a primeira aula, por acaso não aparece aqui os números, tenho que melhorar isto. A primeira aula foi esta sexta-feira, para a semana já começam a haver as aulas práticas. E também existem 2 teóricas e por aí adiante. Encarnado estão os dias em que estão previstos haver testes e podem ver, digamos, esta informação. Os acetatos e os slides e o vídeo que os acompanha podem ser vistos também nesta página, não está ainda na edição deste ano, mas se formos à edição do ano passado, vamos ver que os sumários, nos sumários das teóricas, estão aqui a aula 1, que foi semelhante à que dei hoje, em que estão aqui os slides, okay? Que eu irei pôr também os slides deste ano, são muito parecidos, e porei mais informação sobre qual é a forma de aceder a este vídeo no YouTube. Enfim, peço desculpa mais uma vez por peço desculpa. O que é que está a acontecer aqui? Vocês não estavam a ver aquilo que eu estava a dizer, ok? Por isso peço desculpa. Isto era. Penso que vocês estão agora. Isto era o que eu vos estava a mostrar, a página da cadeira, por isso peço desculpa. A página da cadeira é esta. Esta é a edição deste ano, ok? O horário está aqui mostrado. As aulas teóricas são à quarta e sexta. As aulas práticas de 1 hora presenciais são à segunda e terça. As aulas não presenciais são à quinta e sexta. O plano do curso é aquele que eu vos falei, por isso a primeira aula foi hoje, sexta-feira. Depois há aulas quarta e sexta, teóricas, em amarelo, e as aulas práticas são estas a verde, e as aulas práticas de 2 horas são estas a cor de laranja, ok? E vão ver aqui os vários dias. Os sumários, eu não pus ainda deste ano, mas os do ano passado são semelhantes. Vocês vão aqui aos sumários e veem as teóricas e veem, por exemplo, que na aula 1, que foi dada, o ano passado foi a 10 de setembro, hoje será 18, veem aqui os slides, ok? Têm acesso aos slides e terão acesso, digamos, ao vídeo também, a um apontador para o vídeo YouTube, onde as aulas são gravadas. Isto é novo este ano, ainda não está implementado, ok? Bom, e acho que espero que tenham visto tudo, espero que o vídeo seja suficiente para vos elucidar
do que é a cadeira, introduzir a cadeira propriamente dita, e mais uma vez peço desculpa por não ter avisado, pensei que tivesse enviado a mensagem, mas por algum motivo ela não passou, por isso, uma vez mais, peço desculpa por não ter avisado desta aula, que devia ter sido seguida online. Assim vão ter acesso ao vídeo e, por conseguinte, espero que consigam apanhar toda a informação que eu coloquei nesta aula. E pronto, neste momento resta-me desejar-vos boa sorte nestes tempos que correm, com a cadeira e com, digamos, toda este contexto em que há aulas presenciais, aulas não presenciais, enfim, espero que se consigam eh, desenrascar nesta situação, ok? Então, bom dia e até quarta-feira.